E aí pessoal, nesse vídeo farei meu primeiro iceberg e este será sobre nostalgia. Ele será separado em duas partes e comentarei sobre coisas que dão nostalgia aqui na internet e fora dela. Coisas que você provavelmente viu ou já ouviu falar disso por aqui e provavelmente se lembrará. Esse vídeo não é meu e apenas estou traduzindo ele para o português, pois ele está em espanhol. O original estará na descrição. Desde já eu peço o seu like e para você se inscrever no canal. Enfim, vamos pro vídeo. Clube Penguin foi um jogo multijogador online onde você estava em um mundo virtual que continha uma série de jogos e atividades online. Jogadores controlavam pinguins e jogavam em um mundo definido na estação de inverno. Você também podia conversar bastante com várias pessoas de outros países. Dizem que muitos web namoros começaram por esse jogo. Certamente isso marcou a infância de uma galera. Seus servers foram fechados em 2017 e alguns fãs fizeram recriações que estão disponíveis até hoje. Aqui foram os primórdios da internet, com muitos tendo origem no 4chan e DeviantArt. Eles basicamente consistiam em representar alguma coisa da vida com memes e com um pouco de humor. Os mais conhecidos são LOL, Forever Alone, Esse Menino dos Sucrilhos, Pokerface e Trollface, sendo esse usado até os dias de hoje. E esses também foram bastante usados como memes depois desses. Certamente os emos são uma marca da internet antiga, com muitos deles tendo cabelo cobrindo a metade do rosto e usando preto. Eles representam uma figura depressiva e melancólica e os mesmos afirmavam e alguns até hoje afirmam que isso não é uma fase sim um estilo de vida. Naquela época eles eram alvos de muito bullying e piada, e pelo que parece até hoje, e por conta disso muitos deles tinham uma tendência suicida e depressiva. Considerado por uns como uma boa memória e sendo muito querido por muitos, o Windows XP foi lançado em 25 de outubro de 2001, se tornou uma das melhores criações já feitas e com muita nostalgia, e sendo até mesmo relacionado à nostalgia core, que são aqueles vídeos que mostram coisas nostálgicas de infância. Muitas coisas são lembradas e algumas viraram memes, como o som de erro, sua tela inicial e alguns assistentes, como esse cachorro burro e o clipe. As bolinhas de gude ou petecas são pequenos objetos esféricos que com certeza marcaram a infância de muita gente, na qual o seu objetivo era eliminar as bolinhas do adversário, e assim você e a equipe iam revezando até eliminar o maior número possível de bolinhas da equipe inimiga. O cantor Rick Astley virou meme depois dele cantar uma música chamada Never Gonna Give You Up, assim gerando muitos trolls e brincadeiras, muitos começando com alguém pedindo o link de alguma coisa e alguém colocava o link desse bendito vídeo. Vai dizer que você nunca caiu. Sua origem é desconhecida, porém muitos acreditam que teve origens no 4chan. Esse aqui com certeza muitos já viveram, quando você era uma criança e ia nas feirinhas comprar 10 joguinhos piratas por R$3 e acabava que no mínimo 4 funcionavam, e isso tinha tanto para filmes, jogos, animes e séries. Na maioria deles vinha com uma mensagem no início dizendo coisas contra a pirataria, que saía mais como uma ameaça mesmo. As creepypastas foram histórias de terror feitas em fóruns bem no início da internet. As intenções delas era causar medo em quem estava lendo. E as mais conhecidas são Slenderman, Smile Do, Jeff the Killer, e os famosos episódios perdidos. Você provavelmente já viu uma dessas creepypastas por aí. Elas particularmente me davam medo quando criança, porém vendo hoje em dia as histórias eram bem fraquinhas, mas não deixam de ser umas das coisas mais nostálgicas da internet. Essa você as encontrava em cada esquina da sua casa ou qualquer mercadinho próximo, e esse foi provavelmente um dos primeiros videogames que as pessoas tiveram. Você ia lá e comprava umas fichinhas e ficava a tarde toda jogando naqueles clássicos jogos como o Street Fighter, Mortal Kombat e Metal Slug.
Pepsi Man foi um jogo eletrônico de ação feito e desenvolvido pela Kid, e foi usado como uma espécie de propaganda. Ele foi lançado no Japão em 1999. O jogo basicamente consiste em você desviar dos obstáculos correndo e pulando. O jogo tem fases e um limite de tempo, e cada fase a dificuldade vai aumentando cada vez mais, assim fazendo com que você tenha bastante concentração para não perder. O Ares era um programa onde você compartilhava arquivos de código aberto, mas ele era mais utilizado para baixar músicas, e com muitas dessas músicas vinha bastante vírus. Porém, era o início da internet, então você não tinha muitas opções a não ser ter que utilizar o Ares. Hoje ele permanece vivo, só que quase ninguém lembra dele também porque existem outros meios para você baixar músicas ou qualquer outra coisa. Em 2009 foi lançado um jogo chamado Plants vs Zombies, feito pela PuppyCap. O jogo consiste em você plantar suas plantas para proteger sua casa dos zumbis que se aproximam, e a cada fase ele vai ficando mais difícil. Tenho certeza que a maioria que tá assistindo esse vídeo já jogou esse jogo, então nem é preciso muita explicação, somente ressaltar o quanto é nostálgico as fases e os personagens. Yahoo foi um site onde as pessoas faziam perguntas e as outras respondiam. Porém, algumas perguntas e respostas eram meio inusitadas, kkkk, assim criando várias pérolas da internet, e aqui no YouTube você pode encontrar diversos compilados delas. Porém, depois de 15 anos vivo, ele foi fechado para sempre, assim restando somente pérolas e lembranças. Por volta de 2012, uma música ficou muito conhecida pelo seu ritmo viciante, assim fazendo com que ela virasse uma febre e tocando em qualquer lugar. Gangnam Style, uma música que rapidamente alcançou mais de 1 bilhão de acessos no YouTube e fazendo com que muitas pessoas fizessem paródias ou dançassem essa música em qualquer ocasião, sem contar que ela tocava em qualquer lugar. Crash Bandicoot foi um jogo criado em 1996 e marcou a infância de muita gente, e até os dias de hoje contém jogos dele. Criado pela Naughty Dog, os 3 primeiros foram feitos para PlayStation e o outro sendo de corrida, e essa franquia teve muitos jogos, e alguns deles nem lembrados são. Porém, até os dias de hoje ele tem reboots, e ele teve mesmo um deles, sendo para o PS4. Age of Empires foi um jogo lançado em 1997 e ele é um jogo de estratégias e ele se passa na Idade Média. Com certeza, se você já jogou esse jogo, já passou horas nele tentando evoluir sua civilização. O objetivo do jogo é evoluir sua civilização e conseguir outras durante a partida. Capturando pedra, ouro e lenha, você conseguia construir diversos edifícios como mercados, sem contar nas torres de proteção e quartéis, onde seus soldados eram treinados. Ele contém muitas continuações, porém o de 1997 é o mais lembrado e clássico. Esse eu confesso que conheci porque só tinha propagandas dele. Dragon City é um jogo mobile, sendo lançado para o Facebook, e muitos naquele tempo criaram uma conta no Face somente para jogar este joguinho. O jogo é basicamente você cruzar dragões e fazer coleção, e criar sua cidade lotada de dragões, e sem contar nas batalhas que tem nesse jogo. E a Kate Sax é uma trilha sonora que é tocada em vídeos engraçados onde uma pessoa cai ou faz alguma burrada, assim tocando essa música no fundo, deixando como algo mais engraçado. O
O Windows 7 tinha clássicos jogos que nós jogávamos e nem sequer sabia do que se tratava, e o mais conhecido e que você provavelmente já jogou é o Public Place, um joguinho onde você fazia bolos deliciosos. Certamente esse jogo marcou a infância de muitos, inclusive a minha, porém tinha outros também como xadrez, solitário, campo minado e etc. Max Steel é um boneco icônico que você já teve quando criança. Os brinquedos incluíam não só o próprio Max Steel, mas também os seus vilões e alguns veículos. E não só isso, mas ele teve também desenhos e séries. Sua primeira série teve 3 temporadas e 35 episódios, e depois disso foi se criando muitos filmes dele, fazendo ele ser bem memorável na infância de muitos. Mensagens subliminares é algo que é feito com alguma imagem ou palavra no fundo para passar despercebido. Isso tomou forma quando aqui no YouTube tinha aqueles famosos vídeos de mensagens subliminares em desenhos ou filmes. Um dos mais famosos com certeza é a da Coca-Cola, que as pessoas diziam que se você visse o rótulo ao contrário, ela estaria escrito alô diabo. Isso na época tomou muita proporção, e eu, quando criança, passei um bom tempo sem tomar coca, mas era apenas coincidência, e alguns não tinham quase nada, e em outros as pessoas só forçavam mesmo. Uma franquia que certamente é conhecida no mundo todo é o GTA, e o que deu essa fama toda a essa franquia foram GTA Vice City, GTA 3 e GTA San Andreas. Porém o mais lembrado e querido pelas pessoas é o GTA San Andreas, bem lembrado pelos seus personagens, histórias e também os mods que tinha muito, sem contar nos mistérios que as pessoas diziam que tinham no jogo. Os IPTBR sem dúvida foi algo que marcou a internet antiga, e que com certeza você já viu um deles por aqui. Eles eram basicamente um episódio de algum desenho ou filme, e os diálogos eram trocados por memes, ou eles faziam com que eles dissessem outra coisa, isso apenas cortando algumas palavras e juntando, assim formando uma outra palavra. Vocês certamente já viram esses vídeos de IPTBR. Um dos mais conhecidos eram os do Chaves. Continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça, assim, te dou um golpe pela cabeça, assim, e te jogo. Eu particularmente amava e rachava de rir com esses vídeos, apesar de que hoje a comunidade já está morrendo e não tenha mais tanto, existem novas pessoas fazendo esse tipo de vídeo, mas os antigos estão presentes ainda para serem desfrutados. Em 2011 surgiu um vídeo na internet chamado Nyan Cat. Esse vídeo é um gif de um gato em 8-bit e ele sai voando e atrás dele sai uma nuvem de arco-íris. Tudo isso ao som de uma música que faz Nyan, e você sabia que Nyan é o som que os gatos fazem, mas em japonês. É como nós brasileiros escrevemos miau. Cris Torres foi o seu criador, e vamos agradecer pela vida deste sujeito por ter criado um vídeo tão memorável como esse. Freevee é um site onde tem vários jogos gratuitos, e nele contém muitos jogos, desde o mais divertido até o mais bizarro. Os mais clássicos e lembrados são Papa Pizza e Watergirl, e Lava Boy. MSN Messenger foi um meio de comunicação muito comum nos anos 2000, e se você teve um computador nesses tempos, provavelmente você já teve uma conta nesse meio. Lançado pela Microsoft em 1999, você podia mandar mensagens como um WhatsApp de hoje em dia, e uma coisa bem característica dele são os emojis, bem icônicos para falar a verdade. Seu nome foi mudado em 2005 para Windows Live Messenger, assim você podendo personalizar algumas coisas e mandar GIFs. Porém em 2012, seu fim chegou, e o que o substituiu foi o famoso Skype. A Cartoon Network certamente marcou a infância de uma galera, e inclusive a minha e a sua também. Um dos comerciais mais lembrados eram aqueles com uma estética bem antiga mesmo e os personagens todos juntos em um comercial só. Primeiro foram os bumpers, e depois, comerciais promocionais, e esse aqui eu lembro muito de ter visto passando na TV, e tenho certeza que você também já viu bastante.
Os screamers foram um tipo de vídeo que era muito famoso antigamente. Eles basicamente consistiam em mostrar um simples vídeo e fazer com que prendesse a sua atenção nele, e do nada, aparecia um bicho com som muito alto e estourado te matando de susto. Vai dizer que você nunca caiu. Um dos mais famosos foi aquele do Labirinto do Terror e aquele comercial alemão do carro branco dando uma curva. Pequenos Espiões é uma minissérie de ação e aventura. Em 2001 elas tinham uma série principal, onde é contado a aventura de dois irmãos que se envolvem nas missões de espionagem de seus pais. Essa franquia contém 4 filmes e eu confesso que nunca ouvi falar dela. As primeiras redes sociais muito antes do Facebook foram lançadas por volta dos anos 2000. A primeira delas é a Fotolog, onde você só podia tirar uma foto por dia. Ela se assemelha muito ao Instagram, porém com grandes diferenças, é claro. No ano seguinte era lançado o MySpace, onde você podia ouvir músicas das suas bandas favoritas e conversar com seus amigos. No outro ano saiu o Hi5, onde você podia postar fotos, personalizar teu perfil e ver o histórico de pessoas que visualizavam ele. Porém em 2010 a Hi5 teve um avanço muito grande, agregando jogos para quem tivesse uma conta logada na rede social. Os tutoriais antigos da internet são bem memoráveis também. E não, eu não tô falando desses. E sim desses, onde o fundo era o wallpaper do Windows, e eles escreviam passo a passo em um pequeno bloco de notas, e tudo isso gravado pelo um registro de Percam 2, ao som de uma bela melodia chamada 009 Sound System. Jetix foi um canal bem antigo de televisão a cabo, onde seu alvo era o entretenimento infantil, onde passava muitas séries conhecidas e outras nem tanto. Os mais conhecidos eram Padrinhos Mágicos, Pucca e Power Rangers. Porém, infelizmente ele teve seu fim em 2010, e logo em seguida veio a Disney XD. Cat Mario foi um jogo troll e paródia do Super Mario, lançado lá para 2007. Esse jogo era muito difícil e o objetivo dele era estressar quem estivesse jogando, sem contar os níveis que tinha um inimigo surpresa e do nada você morria. E nós tivemos muitas pérolas de youtubers jogando esse jogo e passando raiva. Você provavelmente já viu esse tipo de vídeo aqui no YouTube ou já pesquisou no Google. As fases do Goku, a cada fase saía Jin. Ele mudava de cor de cabelo e ele crescia cada vez mais, sendo umas até verdadeiras, porém, algumas claramente mentiras e exageradas, só que por não ter redes sociais no tempo, como hoje em dia que em qualquer franquia, tem páginas que avisam coisas sobre o episódio ou alguma coisa importante. Naquele tempo não era tão comum e tinha muitas pessoas que acreditavam, e hoje se tornou uma pérola. Harlem Shake foi uma tendência muito presente nos fins de 2013, onde basicamente começava com uma pessoa dançando a música de Harlem Shake, e do nada no refrão todo mundo começa a dançar junto com danças engraçadas e com roupas chamativas, geralmente fantasias ou enfeites na cabeça. E quem deu início a isso foi um canal chamado Flip Frank, que hoje é conhecido como Jorge. E isso se tornou um fenômeno na internet, e que inclusive eu vivi essa época, e tenho certeza que você também já. Broadcast Yourself foi um slogan que tinha embaixo do símbolo do YouTube, que traduzindo para o português, significa grave você mesmo, uma coisa não muito importante, porém uma coisa que já existiu aqui. Esse aqui era o terror de muita gente. As 3 luzes vermelhas eram um erro que ocorria nos primeiros consoles do Xbox 360. Elas apareciam quando ocorria um erro no console ou erro de sistema. Isso assustou uma galera no início, e com razão, visto que as pessoas diziam que era o anel vermelho da morte. E com isso, também surgiram os vídeos de tutoriais de como cuidar disso, porém, o mais seguro era enviar a um lugar que soubesse realmente consertar o erro.
Happy Tree Friends foi um desenho que aparentava ser infantil, mas de infantil não tinha nada, visto que ele apresentava esses personagens fofinhos. Porém, alguma coisa no dia a dia deles dava errado e eles se machucavam, e era mostrado a consequência disso com gore e sangue muito explícito. Acho que isso foi o trauma de muitas pessoas ao acharem que era um desenho simples e infantil, e quando viam, era um banho de sangue o desenho inteiro. As correntes do WhatsApp era algo muito presente lá para 2014 e 2015, onde eram mensagens que diziam que se você compartilhasse para um número X de contatos, você iria receber muita sorte ou dinheiro, ou até mesmo azar. Se você não compartilhasse, você simplesmente morreria, teria anos de azar, ou alguma coisa maligna ia te visitar e te matar. Semelhante a isso, aquelas histórias assustadoras que te mandavam e se você não compartilhasse, a pessoa morta na história iria te visitar. Isso se assemelha muito aos Malidogo, que já mencionei lá atrás, mas essas coisas eram claramente só uma mentira, ou até mesmo um meio de mandar fake news. A Lei SOPA, abreviação para essas palavras em inglês, foi um projeto de lei dos Estados Unidos, apresentado em 2011, que tinha a intenção de combater a pirataria que havia na internet naqueles tempos. Essa limpa, digamos assim, começaria pelo Twitter, Google e Facebook, censurar e bloquear os materiais piratas ou que infrinja essa lei. No fim, a lei não foi aprovada, e muitos protestos foram feitos para que ela não fosse aprovada, pois de acordo com eles, era um tipo de censura à liberdade de expressão e censurando tanto a internet dos Estados Unidos e a dos estrangeiros. Casa Monstro foi um filme animado de terror, lançado em 2006, que conta a história de um garoto que espiona o seu vizinho, para ser mais específico, a casa dele, e diz que ela tá viva e é um monstro, mas o enredo mesmo são esses três meninos, desvendando o mistério da casa, que no fim, realmente era um monstro. Certamente esse filme é um clássico e que com certeza você já assistiu ou resolveu assistir de novo. Esse é o título de um vídeo que foi muito famoso lá em 2010, onde é gravado supostos zumbis atacando um soldado russo, e no fim, eles acabam matando ele e o devorando. Mas no fim de tudo, era claramente falso e na verdade, esse vídeo pertencia a um trailer de um jogo chamado Stalker, e ela até apareceu no final do vídeo, porém foi cortada para ter uma ideia de que tudo no vídeo era real. Esse vídeo representa muito esse tópico. Em 2010 muitas pessoas tinham um ódio muito grande por Justin Bieber, e o motivo disso era por sua arrogância, ou até mesmo por ele simplesmente existir. Com isso, veio muitos boatos, dizendo que ele era gay, ou que não tinha talento para cantar, e com isso veio vários memes também. E claro, muitas meninas que eram fã dele na época, o defendiam com unhas e dentes, assim, rendendo memes e pérolas. Bom, esse tópico me representa, basicamente são vozes robóticas, onde elas eram utilizadas bastante para vídeos aqui na internet, e que com certeza você já viu pelo menos um vídeo onde essa voz foi utilizada. Seja de crítica, análise de jogos, ou até mesmo, para nós brasileiros os vídeos do tio Orochi, fazendo análise cômicas de Naruto, ou Pyratikov. Então galera, esse foi o vídeo, espero muito que tenha gostado, lembrando que essa é a parte 1, a parte 2 sairá em breve, tentarei trazer o mais rápido possível, comente o que você achou e deixa o like e se inscreve, enfim, fiquem bem, e tchau.